né? O jardim pode ser aqui para você, depende muito do seu ponto de vista, né? E muito depende também se você obedece a Deus, porque o pecado é o que gera o inferno em nossas vidas, né? É o que atrai, o que traz problemas. O que é pecado? Aquilo que contraria a vontade de Deus. Quando você, olhe para mim, por gentileza, quando você não obedece à voz do Senhor, e sim os seus ímpetos, seus desejos, suas vontades, ou dá ouvido ao mundo e o que há no mundo, né? Não somos religiosos, pelo menos eu não me considero religioso, não sou. E também não prego religião, não gosto, acho hipócrita a religião. Eu sou cristão, seguidor de Cristo. Então, uma vez que eu sigo ao Cristo, a Jesus, eu sigo a sua filosofia, seus ensinamentos, suas ideias, tudo aquilo que ele ensinou e que está em sua bendita e santa palavra. Isso pode, aos olhos de muito, me fazer um religioso, mas não me considero. Religião é cheio de preceitos e dogmas e costumes. O único costume que nós temos e ensinamos é seguir ao Senhor, obedecer a Ele, sua palavra, adorá-lo, né? Ter intimidade com Ele. Fora isso, nós não ensinamos outros costumes aqui, não temos, né? Quem é daqui sabe disso. A sua vida pode ser tanto um paraíso seguindo a Jesus, quanto um inferno, depende da maneira que você o segue. Se você o segue dando mais lugar às coisas deste mundo, às coisas erradas, porque nem tudo que há no mundo é errado, e nem tudo que há no mundo é pecado. Não vamos ser religiosos. Existem muitas coisas que o Senhor criou para os filhos, seus filhos, né? E muitos se privam de desfrutar delas por terem uma mente religiosa. Não é disso que eu estou a vos falar. Eu estou a vos falar de paraíso. E o paraíso na terra existe, né? Existe, está dentro de você. Se você deixar ele nascer dentro de você. Ele não está propriamente no mundo, porque se você olhar em volta de você mesmo no mundo, você vai ver que aqui não tem paraíso nenhum, na vida de milhares de pessoas. Mas se você talvez serve ao Senhor, anda com Ele, caminha com Ele, ouve a voz dEle, se você é aquela pessoa que tem consciência de que é um miserável, desgraçado e pecador, e só tem acesso direto ao Santo dos Santos por causa da misericórdia dele, e que luta todos os dias para se santificar, não se julga santo, nem melhor e nem maior que os outros, então você vive dentro de si um paraíso, você vive leve. Não vou dizer para você que viver um paraíso dentro de si é 100%, porque não foi 100% nem para Adão e Eva. Eles podiam comer de qualquer fruto, menos do proibido. E assim também é uma vida com Cristo. Nós podemos comer de muitos frutos, menos aqueles que são proibidos. Mas o ser humano, a natureza humana, a carne, os desejos, eles sempre querem aquilo que é proibido. Diz até um ditado: proibido é mais gostoso. Posso até concordar a nível de adrenalina, que o proibido é mais gostoso.
mas o proibido também pode ser mais caro para você. Cuidado. Pode lhe custar o que você nunca imaginou lhe custar, desfrutar do proibido. Pode lhe trazer dores incontestáveis que você nunca teve em toda a sua vida, o proibido. Então, muito cuidado com aquilo que tenta aos teus olhos, né? Porque pode ser bom por um momento, mas pode ser uma desgraça por dias e dias. Muito cuidado para não comer do fruto errado. E quando eu falo de proibido, eu falo de escolhas. Deus sempre deixou, desde que o mundo é mundo, escolhas para fazermos o certo e o errado e o certo. Quando nós caímos no errado, sim, tem uma manifestação muito grande de Satanás querendo que você caia no errado. Sim, ele vai usar pessoas para que você caia no errado. Mas se um dia você caiu, ou se um dia você cair, lembre-se que foi escolha sua. Não seja covarde a tal ponto de dizer que a culpa é do fulano, a culpa é da Beltrana. Não, a culpa foi da escolha que você fez. Entenda as suas próprias escolhas, aceite-as, seja humilde o suficiente para entender que você errou. Vá e não erre mais, não peque mais, né? Cansei de atender gente na vida sentimental que disse para mim assim: a minha família só não prospera por causa dele, nosso casamento só não dá certo por causa dele. Mas e será que você é uma santa? Não é? Né? Dá vontade de falar isso, é que muitas vezes eu não falo, porque não convém naquele momento, a não ser que Deus mande. A gente está ali para levantar e não para derrubar. E se for para levantar, fazendo a pessoa entender isso, tem que ser de uma outra forma, né? Entende? Mas nós temos essa mania: eu não dei certo na empresa tal por causa da Beltrana. Meus negócios não foi para frente por causa do ciclano. A coisa não aconteceu para mim por causa de A, de B e de C. Para de ser covarde. Você assumiu uma escolha, tomou uma decisão. Se deu errado, fala para Deus: me perdoa, eu vou fazer certo dessa vez. Mas não atribua, não jogue a culpa nos outros. Mas os outros têm sua parcela de erro, profeta. Acredito. Mas quando um não quer, dois não briga. Ninguém te força a absolutamente nada. Uma senhora tomou um golpe de 100 mil reais pela internet. Conheceu um português. Começou a namorar virtualmente com o português. Já se dizia apaixonada pelo português. Promessas lhe eram feitas, né? Por quê? Porque essas pessoas profissionais sabem cantar a música certa no ouvido da outra, que agrada. Então tinha prometido vir comprar uma casa, um carro, casarem, viverem felizes para sempre, coisa de filme para uma mulher de 40 anos acreditar, mas ela resolveu acreditar. Só que aí o português falou: olha, eu tenho um dinheiro para receber aqui no meu país, porém, eu precisava de tantos euros, que vai dar 100 mil reais em reais. Se eu liberar isso, eu já vou aí já vou para o Brasil nos próximos dias para a gente viver o nosso sonho. Aí a mulher foi lá e transferiu os 100 mil reais. Depois de 1 ou 2 dias, o homem desapareceu.
O problema dentro dela, eu estava pensando, sabe, o problema dentro dela não deveria ser nem tanto o dinheiro. É o dinheiro sim. Eu acho que não. Talvez você não vá me entender. A maior dor dela deveria ser a decepção de ter sonhado, de ter acreditado, de ter se envolvido. Emocionalmente falando, ela estava destruída. E quando a pessoa está destruída emocionalmente, não existe dinheiro nesse mundo, né? Que a cure 100%. Pode melhorar, mas curar, difícil. Até o nosso corpo humano, biologicamente, reclama na velhice. Muitas coisas que a gente sente na velhice é porque nós padecemos o nosso emocional na juventude. Se você não sabia disso, aprenda. O emocional do ser humano tem um poder muito grande, a mente tem um poder muito grande, indecifrável, não é 100% decifrável pelos cientistas ainda, né? É um poder muito grande que a mente exerce sobre o corpo, quando positivo ou quando negativo. Quando você passa um trauma emocional muito forte, o seu corpo sempre ficará com alguma sequela. Ainda que aquela doença não apareça momentaneamente, mas no futuro o teu corpo vai te cobrar. Por isso que depois dos 40 começa a aparecer tudo. Já reparou? Depois dos 40 tudo volta para trás. Até os 40 tu vai só melhorando, depois tu vai só voltando para trás. É as vistas, é as células, etc, etc, etc. Então eu fiquei com muita dó dela, mais na questão emocional do que dos 100 mil reais. Porque dinheiro, filha, a senhora trabalha, conquista, vem, vai, um dia nós compra tal coisa, outro dia nós compra outra, né? Dinheiro não é o fim do mundo. Agora, um baque emocional desse deve ter arrebentado ela por dentro. Aí ela disse: profeta, isso é tudo culpa do meu cunhado. Por quê? Ele que me indicou a internet. Se ele não tivesse me indicado a internet, se eu não tivesse entrado nesses sites, eu não tinha vivido a dor que eu estou vivendo e nem perdido o dinheiro que eu perdi. Eu disse para ela: a senhora me perdoe, mas a única pessoa culpada, pode ter pessoas que ajudaram para isso, mas dizer que são culpadas, a única culpada de você estar vivendo exatamente isso que está é você mesmo. Ela disse: por quê? Porque você acreditou, você fez uma escolha em acreditar, você fez uma escolha em se envolver, ninguém te forçou. Ninguém te empurrou, ninguém colocou uma arma na tua cabeça. A vida é feita de escolhas, algumas nós fazemos, erramos, se arrebentamos. Inteligente é aquele que se levanta e não erra mais, né? Outras nós fazemos e nos damos bem, e como diz a minha mãe, nem sempre se acerta todas, né? Mas dizer que culpado é A ou B ou C, você escolheu. Você deu lugar, deu espaço na tua vida. Podia dar certo, assim como podia dar errado. Mas analise se deu errado a sua culpa. Assuma! Seja humilde para isso. E aprenda com seus erros, para lá na frente não errar de novo. E não adianta ficar lamentando o passado, o que errou. Errou uma vez, levanta e tenta outra. O que não dá é para viver preso aos seus erros do passado. Entende? Porque não deu certo lá atrás, não vai dar certo lá na frente. Isso é mito, isso é conversa de pessoas negativas. Pode dar certo sim, vai depender muito das suas escolhas. Você vai escolher.
Entende? Ah, o serviço lá não deu certo, eu saí. Não deu certo. Por quê? Porque fulana lá me perseguia muito, eu não aguentava mais, então não deu certo. Falei, então, culpada não é a fulana. Então quem é a culpada? Você. Quem que decidiu sair? Quem decidiu abandonar a batalha? Quem decidiu desistir? Fui eu. Então você decidiu, assuma o teu erro. Se hoje você diz que foi um erro, assuma. Se foi qualidade, olhe para frente. Lute diferente. Lute de novo. E quer um conselho? Diga, tu sempre vai encontrar um Sambalá da vida, um Tobias da vida. Sempre vai ter gente em qualquer lugar que vai gostar de você. Assim como vai ter gente que não vai gostar de você. Mas lembre-se, trabalho, você não está ali para alguém gostar de você. Você está ali para ganhar o teu salário. As pessoas confundem muito trabalho com emoção, né? Aí eu saí de lá porque meu patrão não gosta de mim. Ele está pagando teu salário? Tá, então se ele gosta ou não gosta, qual é a diferença, filho? Tu sai da sua casa para quê? Para o seu patrão gostar de você ou para você receber no dia 30 ou no dia 5? Para mim receber, então. Tá recebendo? Então acabou, filha. Oxi. Quem disse que trabalho é emoção? Trabalho não é emoção, até onde eu sei. Ah, mas a melhor coisa é trabalhar no que a gente gosta. Sim, concordo plenamente, né? No que você gosta, não é trabalhar para os outros gostar de você. Tá entendendo? Ah, eu não veio mais nessa igreja por causa da fulana. Mas o que a fulana fez? Ah, a fulana falou de mim, falou mal. Ô, pastor, não dá. Fulana me magoou muito, pastor. Mas a senhora vem para a igreja para quê? Ah, lógico, eu venho para Jesus. Então, o que tem a ver a fulana com Jesus? Me diga. Não, é que eu fiquei com muita raiva. Bom, até o que está dentro de nós é uma escolha. Se você escolheu guardar mágoa, isso vai ser maléfico para você. Porque Jesus manda a gente perdoar o nosso pior inimigo. Fácil não é, mas dizer que vai deixar de vir para a igreja por causa da fulana, você nunca teve em Cristo de verdade aqui dentro então. Porque quem está em Cristo de verdade aqui dentro não quer saber de A, não quer saber de B, não quer saber de C, quer só saber se Deus está com as mãos estendidas, recebendo o seu louvor, sua adoração, seu culto racional. Isso é o que interessa aqui dentro. Tu vem para a igreja para adorar a Deus. Fulana disse que não vem mais para a igreja aqui. Eu disse, por quê? Ah, ela não vem mais. Bom, a escolha é dela. Mas por que ela não vem mais? Porque ela não gostou do culto. Eu falei, ainda bem. O quê, pastor? Ainda bem? O culto não foi para ela, foi para Jesus. Quem tinha que gostar era quem? Era quem? Era Jesus. Tu não está aqui para gostar do culto. Tu está aqui para enaltecer o dono da casa, para glorificar o dono da casa, para servir o dono da casa. As pessoas estão confundindo a igreja com restaurante. Ah, aquela ali é mais o meu, é o que eu gosto, aquele eu não gosto, né? Você tem que estar aqui pelo Senhor e só por Ele, mais nada e mais ninguém. Mas eu não posso comungar com os meus irmãos, eu não posso me unir e me relacionar com meus irmãos. Claro que pode, somos um só corpo. Agora cuidado, há membros desse corpo que são bons, há membros desse corpo que não são, há membros desse corpo que tem defeito de um jeito, há membros desse corpo que tem defeito do outro. Você nunca vai encontrar um corpo perfeito, porque corpo perfeito só foi o de Cristo. Não existe lugar perfeito. Entende? Perfeito só Jesus.
Não, é que eu estou lá, está acontecendo isso. Como eu já vi gente usar o seu poder de decisão para abandonar o barco no meio da tempestade. Quando está tudo bem, a pessoa já arruma alguma. Quando o barco está na tempestade, então, nem precisa ela arrumar, ela já pula de cabeça. Quando ela vê que as ondas estão batendo de um lado para o outro, não precisa nem arrumar nada. Opa, estou pegando minha malinha. Aconteceu muito isso na pandemia, né? Não foi pouco, não. No meio de obreiro, no meio de membro, eu vi tanta gente que eu achava que nunca abandonaria o barco. Ó, linha na pipa! E quando você vai perguntar para a pessoa, fulana, cadê você? Eu tô com medo da pandemia! Conversa para boi dormir! Ai, profeta, a gente tem que tomar cuidado com o coronavírus. Não discordo. Sei bem os cuidados, leio sobre o assunto, sou instruído. E até onde eu sei, se você tomar os devidos cuidados, eu mesmo vivo normalmente, tomando meus devidos cuidados, não peguei. Agora dizer que eu vou deixar o barco, eu vou abandonar o barco por causa de pandemia, me perdoe, me desculpe a franqueza. Você só estava esperando um ventinho, um motivo para pular de cabeça fora do barco. E você encontrou esse motivo, essa desculpa, esse ventinho, né? Só que isso não, a mim de maneira alguma, eu só tenho orado por essas pessoas. O senhor está magoado? De jeito nenhum, Deus que me livre, né? Eu oro, eu peço a misericórdia, eu falo, Pai, entenda a fraqueza dos teus filhos, mas Deus se decepciona e fortemente, porque se uma pandemia dessa foi o suficiente para a pessoa abandonar o barco, e quando era na época de Nero, que era proibido ser cristão, os cristãos eram jogados às covas dos leões, eram chicoteados, apedrejados, presos. Uma pessoa dessa, se vivesse um tempo daquele, já ia negar Jesus no primeiro instante. É uma escolha. Aqueles que escolheram no meio da tempestade permanecer no barco, e aqueles que só precisavam de um ventinho, nunca tiveram uma fé firme e já pularam de cabeça para fora. Tudo é uma escolha que você fez, né? Tudo se trata de uma escolha. Agora, se a sua vida virou o paraíso depois dessa escolha, eu duvido muito. Provavelmente virou um inferno. O senhor está torcendo para isso, está me preguejando. Está me preguejando, profeta? Não. É experiência. Conheço um pouco do mundo espiritual. Você imagina, escute, olhe para mim. Você imagina quando Deus encontrou Satanás e disse assim, ó, vai lá embaixo, toca em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, que tu vai ver ele permanecer fiel a mim. Se Satanás fosse lá, arrancou os filhos, arrancou a saúde, arrancou os bens de Jó, foi ou não foi? E Jó já dissesse, Deus maldito, Deus terrível. Imagina a decepção que Deus ia sentir em relação a Jó. A mesma que ele sentiu em relação a muitos nessa pandemia. Está entendendo? E olha que você nem perdeu os filhos, nem perdeu todos os bens, não perdeu a saúde, talvez não perdeu o marido, talvez não perdeu a esposa. Não perdeu nem metade do que Jó perdeu e já abandonou a fé. Pergunta para a pessoa do seu lado, está doendo muito, irmão? É para doer mesmo.
A vida é feita de escolhas, tomamos decisões a todos os momentos. Se escolhemos bem, vamos ter um paraíso dentro de nós. Então o Senhor está dizendo que tudo vai ser maravilha. Todo paraíso tem seu fruto proibido. E se você comer do fruto, se chama pecado. E se você pecar, o salário dele é a morte, é a desgraça, é os problemas, é as percas. Né? Não, profeta, eu não concordo não. Se Deus existisse mesmo, o mundo não seria desse jeito, essa tanta injustiça aí, criança padecendo de fome, o pobre sofrendo com dores. Não seria desse jeito não, mas não é desse jeito por causa de Deus. Até nisso as pessoas querem culpar a Deus. A humanidade está dessa forma por escolha, decisão do próprio homem. Quando o homem decide o pecado, vem as maldições, vem as pragas, vem a peste. Lógico, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, o que Deus tem a ver com a escolha do homem? Pode sim se dizer que uma criança vive aquele problema por causa dos pais. Aí eu até concordo. Mas isso não é injusto? Injusto ou não injusto, é assim que funciona. Mas dizer que é por causa de Deus? Deus, quando criou o homem, quando ele criou Adão, ele deu o poder de decisão. Tu pode comer qualquer coisa, menos aquele ali, Mas o que o homem fez? Foi lá e comeu aquilo que não podia. Então, vem a consequência. O mundo está vivendo as consequências do pecado. As pessoas podem tentar provar com A mais B o efeito estufa, o descontrole da natureza, o desmatamento das florestas, mas na minha opinião o mundo está desse jeito descontrolado por causa do pecado, das transgressões, porque quem criou o mundo ainda permanece. Quem criou o mundo não morreu, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não poderia ele consertar o que está desregulado na natureza? Poderia, mas por quê que não conserta? Porque o próprio homem está vivendo as suas consequências. A consequência do pecado. Você pode viver um paraíso dentro de você, desde que as suas escolhas sejam não dar lugar aos seus desejos carnais, que você sabe que é errado, né? Não dar lugar a escolhas pecaminosas. Mas é difícil não pecar. Concordo plenamente, também não sou o santo do paúco. Todo ser humano acorda todos os dias com 2 batalhas em sua vida. Aprenda isso. Ele vai batalhar contra Satanás todos os dias, até Jesus voltar. E vai batalhar contra ele mesmo. São 2 inimigos, Satanás e você mesmo. Satanás que vai articular, ele não pode te obrigar a nada. A decisão sempre será sua, de sim ou de não. E os desejos da sua carne, as vontades, o que o mundo oferece no seu cardápio, vai caber a sua decisão escolher ou não. Vai caber as suas decisões satisfazer no erro a tua carne. Existem inúmeras maneiras de satisfazer no que é certo, mas o ser humano diz que é mais gostoso quando é no que é errado. Foi o que eu disse no começo da mensagem, né? Mas o que é errado paga-se muito mais caro. Então,
esses dois inimigos, não importa se é profeta, se é apóstolo, se é homem de Deus, se é mulher de Deus, se é membro, se aceitou Jesus hoje, se aceitou ontem, não importa. Todos nós vivemos diariamente essa luta contra esses dois inimigos. Vencer o diabo eu considero mais fácil. Ele já está debaixo do nosso pé. Jesus já nos deu autoridade. Agora, vencer a nós mesmos, o nosso poder de decisão, fazer a escolha certa e negar a errada, eu considero muito difícil. Fica de pé. Difícil, mas não impossível.